Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Cotidiano. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão. E hoje eu vou falar com vocês sobre ser mulher submissa não é ser capacho, né? Submissão e capacho não tem nada a ver. Teve um povo que falou, nossa, esse tema aí é polêmico, hein, Camila? Tá polemizando. Gente, não é polêmica. Né? Eu acho que é muito importante a gente trazer clareza para algumas coisas. Alguns enganos, eles são principalmente por não haver compreensão do que as palavras significam em sua profundidade. Os nomes, a forma como nós nomeamos as coisas é muito importante. Tão importante que quando Deus criou as coisas, Ele deu ao homem a função de dar nome às coisas. E o nome que o homem deu, aquilo ficou. Né? E todas as vezes na Bíblia você vai ver, quando Deus queria fazer algo na vida de uma pessoa, ele podia mudar o nome, né? Ele trocou o nome de Jacó por Israel, Hadassah virou Esther e várias outras coisas. Saulo virou Paulo, Simão virou Pedro. Então o nome ele é muito importante. Ele traz uma profundidade de significado. O nosso próprio Deus, ele tem vários nomes, porque cada um desses nomes tem um significado por trás daquilo, que é expresso em mais de uma palavra. Aquele nome, ele expressa um conjunto de comportamentos, de atributos. E a gente precisa ter isso com muita clareza, é compreender o significado das coisas. Então, qual é os enganos? Opa, obrigada, Bruno. Então, o que é importante a gente pensar? Igual ontem, quando eu falei que o homem não é o sacerdote do lar. No fundo, o sacerdócio do homem na nova aliança é o sacerdócio de Cristo, né? O sacerdócio de Cristo não foi intermediar em um templo entre os homens e Deus. Ele fez isso definitivamente, mas ele não delegou isso para os homens aqui na terra depois disso. Ele delegou ao homem a função de morrer todos os dias pela igreja, pela sua noiva, que é a esposa dele, né? Pela família dele, de cuidar, alimentar, ensinar. Então, se você for pegar aqui que é o sacerdócio de Cristo, ele é Deus que se esvaziou de si mesmo para se tornar homem, que esvaziou de novo para se tornar o servo de todos, né? É uma posição de cabeça. Ele se tornou maior. Deus colocou ele sobre o mais alto lugar, o mais alto trono, sobre céus e terras e o que há debaixo da terra, justamente pela posição dele de vir e servir a todos. Só quem é capaz de servir a todos com tanta grandeza, né? A humildade é justamente essa grandeza de caráter, de quem ele é, dos atributos de todos os dias, um sacrifício heróico em que ele renunciou tudo que ele era em prol do amor gigantesco que transbordou sobre outras pessoas, que ele está assim, apto a estar no mais alto lugar. E é isso que Deus convida os homens a fazer todos os dias. É falar assim, olha, sirva a todos nesse ato heróico de todos os dias, de você dar o seu melhor, transbordar do seu amor, daquilo que você tem de melhor todos os dias, pela sua família e por todos aqueles em volta de você. E quanto mais você fizer isso, mais forte eu vou te tornando, mais capacidade eu vou te dando para que você faça isso para mais e mais pessoas. E quanto mais servo você for de todos, mais alto você vai se tornando, maior você vai se tornando, né? E o que acontece de engano, eu até teve algumas pessoas quando falavam assim de falar, né, de se assemelhar à imagem e semelhança de Deus, nós sermos semelhantes a Cristo. Eu estava conversando com um amigo meu, converso muito com ele, eu falei assim, eu não sei como é que vocês têm dificuldade. Eu estava até tendo uma conversa com Jesus um tempo atrás, que eu falei assim, Jesus, é muito fácil o homem ser homem, entendeu? Ele tem uma referência masculina do que é ser parecido com você. Você veio como homem, você não veio como mulher. Poxa, só te copiar. Né? Eu conversei isso com Jesus, aí eu fiquei falando com ele, falei, poxa, e mulher, como é que a gente se espelha no Senhor? E ele me trouxe uma palavra. Ele falou, submissão. Submissão. Jesus foi submisso e obediente em tudo a Deus Pai. E aquilo entrou na minha alma, ai. Eu falei, uau, Jesus. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, tirar o engano também, né? Enquanto o homem acha que ser autoridade, cabeça do lar, alguns, não estou falando todos, mas alguns têm um engano de que é sentar no seu trono de glória, sair dando ordem, mandando e desmandando, sem desenvolver a servidão, as competências, sem que ele cresça espiritualmente, cresça emocionalmente, cresça materialmente.
A mulher muitas vezes acha que ser submissa é ser capacho, né? Existe esse engano e não tem nada a ver essa submissão, tá bom? E eu trouxe alguns textos aqui relacionados a isso. O primeiro deles está eu estou aqui em Efésios. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho Efésios, Colossenses. Colossenses, vou pegar esse aqui primeiro. Colossenses 3, a partir do verso 18. Fala assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Eu trouxe esse texto porque eu quero que você observe Deus falando sobre hierarquias aqui. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, e maridos, amem as suas mulheres e não tratem elas com amargura. Filhos, de novo, uma relação hierárquica. Obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, agora vocês que estão sendo obedecidos, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Escravos, novamente uma relação de hierarquia. Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E aí quando ele vai lá para Colossenses 4, o primeiro verso é: senhores, de novo uma relação hierárquica, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Deus, ele nunca criou uma relação hierárquica aqui na Terra que não tivesse algo semelhante no céu, tá? Ele faz isso o tempo todo para que nós aprendamos aqui na Terra como são as relações espirituais. Então, quando você vê essa relação sempre de hierarquia, quem está embaixo, obedeça, se submeta, honre. Quem está em cima não oprima, não desrespeite, não leve a amargura, não irrite, não desonre. Porque lá em Colossenses 3, como a gente acabou de ler, fala: quem cometer injustiça receberá injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Para ninguém. Não haverá exceção para maridos, não haverá exceção para senhores, não haverá exceção para pais. Não haverá exceção para essa injustiça. E também você desobedecer e desonrar pessoas é injusto. Por quê? Porque Deus constitui autoridades. Deus constitui. Então ele fala, essa é uma relação justa, em que um lidera, um dá as ordens e o outro obedece. E se você está desobedecendo, você está sendo injusta. Você está sendo injusta. Essa é uma palavra de Deus, não é uma palavra da Camila, não, é uma palavra de Deus. E aí quando você vai lá em Efésios 5, 22, tá assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça, ou seja, a cabeça é líder. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja, que somos nós mulheres, está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí fala: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, o homem que tem amor próprio, inevitavelmente ele ama a mulher dele, porque ele entende que a mulher ama sua carne com ele, tá? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimento dele cuida, né? Realmente se torna uma só carne, vocês se tornam um, é uma parceria de vida, de tempo todo. A partir do momento que vocês se unem, é uma parceria de vida. E aí, o que tem acontecido? Esses problemas no casamento por falta de entendimento do papel de cada um. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Essa aqui é uma passagem que, gente, os homens precisam muito viver. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não existe casamento saudável em que uma das duas partes não deixa o pai e a mãe, em que não sai debaixo da aba do pai e da mãe, que não vai viver a sua vida e crescer.
Porque enquanto você fica debaixo da aba do seu pai e da sua mãe, você ainda é filho, um filho que está tentando se casar. Não funciona. Seus pais são árvores, você é fruto dessa árvore e você precisa cair longe para se tornar uma árvore junto com uma outra pessoa e criar frutos também que vão multiplicar para outros cantos. Enquanto você estiver crescendo à sombra da árvore do seu pai ou da sua mãe, meu amigo, você nunca vai prosperar na sua vida. Nunca, porque você ainda está debaixo de uma autoridade que não tem nada a ver mais. Você é um homem. Assuma a sua responsabilidade de homem, chefe de família, cabeça do lar, cabeça da mulher, cabeça da sua família. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e mulher trate o marido com todo respeito. Lá no Éden, isso aconteceu, Deus mandou a mulher começar a ser sujeita ao marido também, tá? Gente, qual o desafio dessa grande questão aqui? Muitas mulheres entendem a submissão como ser escrava, como ser capacho, e se revoltam com isso, naturalmente. Porque ser escrava, ser capacho, ser maltratada, não tem nada a ver com a submissão idealizada por Deus. Onde que você vê, eu sempre cito isso, mas onde que você vê muito bem hierarquias funcionando? Vai ficar salvo sim, vou publicar, tá? No meu IGTV. Onde você vê isso funcionando muito bem? Nas empresas. Você já imaginou se você tivesse... Por que eu falo da empresa? Porque fica muito mais fácil. Todo mundo que trabalha, conhece um lugar que minimamente funciona, consegue compreender isso. Você pega uma loja, um restaurante, qualquer lugar. Você tem lá as áreas operacional, você tem uma área de gerência, você tem uma área acima, um diretor, você tem um presidente. Existe uma hierarquia. E essa hierarquia, quando é composta por pessoas saudáveis, ela funciona muito bem. Porque a pessoa da frente, ela tem uma função, quem está acima lidera mais aquelas outras, depois você vai mais para cima ainda, ela tem uma abrangência maior e assim por diante. Se alguém aqui vai na igreja, vê isso. Existe uma estrutura hierárquica ali. Por quê? Porque o líder, ele se responsabiliza por todas aquelas pessoas. Quando a gente fala de um casal, do homem ser o cabeça, ele é o para-choque da família. Ele é o primeiro que toma a porrada. Vai acontecer alguma coisa, vai vir alguém contra a família, vou matar. O homem se bota na frente, bota a mulher e os filhos atrás dele e fala assim, primeiro eu, e vocês correm. Na hora que o barco tá afundando, mulheres e crianças primeiro, e os homens vão ficar e vão se lascar. Se alguém for sobreviver, vai ser as mulheres e os filhos, não vai ser o homem. Essa é a posição do homem, de sacrificar, tá? Aí eu te pergunto, você mulher, o que você acha de se colocar como uma apoiadora debaixo de um homem que faz tudo isso por você? O que você acha? Um homem que entrega todos os dias o melhor dele para você. Ele se esforça para crescer espiritualmente, dá o direcionamento, intercede por você. Um homem que se esforça emocionalmente para te amar, para te sustentar, para te apoiar nos seus sonhos, te apoiar nos seus projetos. No dia que você tá mal, ele vai lá e te encoraja. No dia que você tá querendo subir o peito, ele fala assim, opa, gata, eu te amo demais, mas essa posição é minha e você não vai tomar ela. Entende? Um cara que materialmente rala pra caramba pra dar o melhor pra você. Todos os dias. Qual é exatamente o problema de ser submissa a um cara assim? Ele tá te amparando. Ele tá te protegendo. Ele tá te cuidando. E o amor, ele pressupõe justamente isso. Você sabe quando alguém te ama, quando essa pessoa cuida de você. Quando ela cuida. O amor é cuidado. Como você sabe que uma mãe ama o filho? Cuida, enfeita, ama, ampara, caiu, poxa, desde que eu te seguro. Volta aqui. Qual é exatamente o problema de você confiar o seu amor a uma pessoa dessa? A submissão não tem problema nenhum. A submissão não tem problema nenhum. Ela não impede você de ser protagonista da sua história. Não impede. Não é que assim, é tipo o Batman e o Robin. Eu tava até falando com o Rafa, meu esposo, hoje. Falei assim, gente, não é ser o Batman e o Robin. A mulher não é o Robin, entendeu? É o Batman com a Batgirl, com a Batwoman. São dois super filhos enormes que caminham juntos. É um rei e uma rainha que caminham juntos, com igual valor.
Função não significa, funções diferentes não significa valores diferentes. Posições diferentes numa hierarquia não significa valores diferentes. Então quer dizer que um presidente de uma empresa, ele vale mais como ser humano do que o zelador? Acho que não, hein? São duas vidas igualmente valiosas. No reino de Deus é assim que funciona. Não tem nenhuma vida que vale mais do que a outra, não. Não tem, essa vale 10 milhões, essa vale 3 milhões. Não é assim. No reino de Deus, todas as vidas valem igualmente, independente das funções que elas cumprem. Deus morreu por 100% das vidas. Do cara mais santo do mundo até o mais pecador. Por todos eles, são igualmente valiosos. A submissão, ela não indica que você vale menos. Ela indica que é uma estrutura que funciona. Porque esse cara, ele é o para-choque. Ele vai morrer por você. E o seu papel enquanto mulher é encorajar ele a fazer isso. Estimular ele a fazer isso. Ajudar ele, exaltar ele, falar assim, você consegue sim, eu vou investir em você. Eu vou investir em você tudo que eu puder. Eu vou investir o meu amor, eu vou investir em minhas emoções, eu vou investir quando você estiver fazendo o corpo mole, deixar você se estrupiar com as suas decisões para você aprender. Esse é o investimento. A Bíblia, ela fala assim, a mulher sábia edifica o lar. Perfeito. Submissão. Obrigada pela lembrança. Submissão significa estar debaixo de uma missão. Então, nós temos uma missão. E a mulher fala assim, faz sentido para mim, vamos entrar nesse propósito junto. Tanto é que, Deus, né, várias vezes a gente ouve falar assim, Deus não une vidas, Deus une propósitos. Ou seja, você tem um propósito na sua vida que arde no seu coração, puxa, eu quero ajudar pessoas, né? Eu sempre me mantive meus sonhos muito claros pro Rafa. Falo, Rafa, eu tenho uma visão de mundo que eu quero fazer isso, eu quero, sabe... Nós dois temos um esquema meio de vamos transformar os continentes, a gente vai para vários lugares, é isso que a gente quer, sabe? Eu tinha isso, eu fazia os meus desenhos, e eu tenho lá meus desenhos dos lugares que eu quero ir, o que eu vou fazer em cada um deles, e eu trabalho todos os dias para alcançar esses sonhos. E ele, caramba, eu tenho, sabe, a mesma visão, eu tenho a mesma visão de mundo, eu tenho a mesma visão do que eu quero construir, eu quero fazer desse jeito, e poxa, sabe, uma construção de família, uma construção de coisas, a gente tem uma visão, entende? Deixa eu desligar aqui que alguém tá me ligando. Então a gente tem uma missão, Deus deu para ele uma visão, Deus para mim uma visão e juntamos a missão. E no alcance dessa visão é uma missão e eu também estou na mesma missão. E quando a gente for alcançar essa missão, gente, vão ter obstáculos e desafios. E quando vier o que tem que vir, eu não vou profetizar aqui sobre a minha vida, mas a Bíblia já mostra. Mas quando vier as oposições, ele vai estar na linha de frente. E eu vou estar atrás falando, eu vou te dar força, vai. Eu até falo, meu amor, eu oro demais por você, eu intercedo demais por você. Para Deus te levantar, Deus te ajudar, Deus fazer isso, Deus fazer aquilo. Por quê? Porque eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Ele tem uma estrutura que eu não tenho, entende? Ele tem coisas que eu não tenho, assim como eu tenho coisas que ele não tem. Agora, por quê? Outra coisa que eu tenho visto muito é colocar a feminilidade como se fosse uma fragilidade. Uma mulher feminina é uma mulher frágil. Gente, quantas vezes, não sei se você é homem ou mulher, esteve numa posição em que você teve uma tristeza tão profunda que um sorriso de uma pessoa, ou você ter recebido o abraço de uma pessoa, ou uma palavra amiga de uma pessoa curou a sua alma e fez diferença no seu dia. O amor, o afeto pode salvar muitas vidas, pode salvar o seu dia, pode salvar projetos, pode salvar o que for. A feminilidade, uma amiga minha falou isso uma vez, eu falei, faz todo sentido. Ela falou assim, eu sinto Deus sentindo falta da feminilidade das mulheres. As mulheres estão viris. E eu te digo, eu fui criada para ser uma mulher assim. Para ser uma mulher macho, uma mulher, sabe? Uma mulher que tem autoridade, uma mulher que tem um cajado, uma mulher que sabe se expressar, de impor limites. Não precisa fazer isso necessariamente de forma viril. Embora existam momentos que você precisa aprender a se defender, né? Precisa aprender a se defender de homens maus, de pessoas inconvenientes e desagradáveis. Mas isso não
tira a importância da feminilidade, do encontro dos opostos. A Bíblia, muita gente traduz a mulher como auxiliadora, ajudadora. Isso foi uma transliteração, como se fosse ao pé da letra, uma tradução do grego para o hebraico como se fosse ao pé da letra. A mulher é uma opositora idônea. Idônea. Ela tem idoneidade para se opor ao homem, para confrontá-lo, não é afrontá-lo, não é humilhá-lo, não é desprezá-lo, não é machucá-lo, não é colocá-lo para baixo, mas para fazer um confronto para o crescimento. Existe uma oposição de ideias. Agora, como você vai colocar suas ideias é outra história. E ó, eu vou falar para vocês, eu não, assim como Paulo, tá? Eu não digo que eu já o tenha alcançado. Mas como Deus já me disse uma vez, ele falou assim, filha, a verdade não deixa de ser verdade se você não pratica ela. Você vai lá, fala e faz, tá? Então eu tô aqui falando para vocês. E vamos aprender juntos. Tá bom? Então, assim, é um confronto de ideias. Existe uma expressão de uma ideia, eu tenho uma outra visão de mundo, a gente vai trabalhar até que a gente chegue num consenso, né? E o casal, como podem dois caminharem juntos se não tiverem de comum acordo? Muitas vezes, você tem um objeto aqui, e pessoas diferentes olhando sob pontos de vista diferentes o objeto. Não significa que você tenha oposição de ideias. São apenas pontos de vista diferentes da mesma ideia. E o que é o amor? É você se esvaziar de si mesmo, do seu ponto de vista, sair de onde você está olhando e lá para o outro lado falar assim, não, deixa eu ver o que ele está falando. Aí você vai lá para o outro lado e você, agora eu entendi. Aí o cara sai daqui da posição dele e fala assim, deixa eu lá ver o que ela está falando. Ah, agora eu entendi. Eu saí da minha posição aqui para procurar entender o ponto de vista daquela pessoa. Agora, por outro lado, se existe uma discordância de fato, vai prevalecer o que o homem fala. Porque ele é o líder. E ele vai responder pela decisão, pela liderança dele. Mas quando a coisa é direcionada por Deus, você pode ter certeza que o próprio Deus vai, encaminhar vocês. Ele assegura a palavra dele. Deus assegura. Às vezes ele permite que você erre para que você aprenda, e tá tudo bem. O erro faz parte do processo de crescimento, né? Uma criança, ela não nasce sendo um expert, um expert em corrida. Ele anda, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. São vários erros ao longo da jornada. Até que um dia ele levanta e cai menos. São menos erros até que se torna um expert. Isso é um processo de crescimento do casal. E tá tudo bem. Né? A gente acha que uma vida com Deus não há erro nunca. Não, minha filha. Quanto mais você viver com Deus, mais você vai ver o quanto você vai errar. Mas você vai errar erros novos. Né? Você vai errar coisas novas. Aqueles erros passados você vai deixar para trás. Você, poxa, já aprendi, vamos errar coisas novas. Porque o desconhecido é novo. E é mais fácil você errar do que acertar. É claro isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Deus, ele não é um carrasco que fala, a primeira vez que você fez e já errou. Nossa, hein? Você, hein? Camila, o grande problema é quando assume o papel do homem, porque esse não sabe se impor. Sem dúvida. O que tem acontecido? Gente, infelizmente, muitos homens não assumiram, a nossa sociedade ela tem feito várias, por meio de toda a comunicação, música e tudo mais, você fica observando isso, é um negócio de tirar o homem da posição de autoridade. Você vê o Homer Simpson, ele é um banana. A família dinossauro, vocês lembram? É da minha época. O pai, não é a mamãe. O baby ficava batendo na cabeça dele. Ele era ridiculamente desprezado. Você vê, poxa, o tanto de super-heroínas do tipo, não preciso de homem. Não preciso. Muitas mulheres crescem para não dependerem de homens. Não é depender emocionalmente, nem financeiramente, nem materialmente, gente. Quem é uma ilha, pelo amor de Deus? Você é interdependente das pessoas. Mas é um que soma com um e vamos os um crescer juntos uma estrutura muito maior e muito melhor, né? Só que o que acontece? Aí os homens estão crescidos de forma cada vez mais embananadas. E pela minha experiência, eu tenho aconselhado principalmente muitas mulheres aí, tá? Que têm casado com caras que não querem sair de casa, da casa dos pais. Gente, isso é terrível. Os caras se recusam a crescer. Aí fica aquele cara de 20, 30, 40 anos jogando videogame, andando igual um menino, como se tivesse uma adolescência. Tanto é que estão querendo colocar a adolescência do homem tardia para 23 anos.
Na boa, 23 anos, tu é adolescente, meu amigo. Vira homem, vira macho, senão não reclama da mulher assumir o papel. Não reclama, porque uma mulher ela vai querer que a casa dela esteja estruturada. Esse é um anseio de uma mulher. E a mulher ela é competente naquilo que ela se propõe a fazer. Ela é competente, ela vai aprender. E a mulher consegue aprender virilidade. E aí você vai ter uma mulher viril na sua casa, é isso que você quer? Então, um papel, tem até uma... Na época que eu ainda assistia esse negócio, Game of Thrones, tinha um príncipezinho lá chamado Joffrey, que ele assumiu, era um menininho muito do mal. E ele assumiu a posição de rei. E aí ele era extremamente egoísta, maluco, infantil, doido. E aí chega uma hora que ele fala assim... Eu sou o rei. E ele começa a gritar, desesperado. Eu sou o rei, eu que mando aqui. E o pai dele, o avô dele, vira pra ele e fala assim... Se você tá tendo que gritar para afirmar que você é o rei, você não possui essa autoridade. O que tem acontecido? A posição do homem. São homens que estão precisando gritar, espernear, por não possuírem as habilidades, as competências para assumir o seu papel de liderança e cabeça que fica naturalmente instituído. Você pode ver que pessoas que têm autoridade, elas não precisam falar muitas coisas. Os resultados das ações delas já demonstram isso. E pessoas que recebem uma afronta numa liderança, gente, elas sabem rapidamente se colocar na posição correta. Elas sabem colocar limites. Eu falo, eu não consigo ensinar um homem a ser homem, mas eu consigo ensinar líderes a ser líderes, porque eu sou uma líder. Então eu consigo manejar muito bem vários lugares, e eu fui uma líder muito nova. Mulher, na época eu tinha um relacionamento pessoal com um dos donos da empresa, o que já questionava a minha credibilidade. Muito jovem, e eu não sei por que essa loucura de que mulher não consegue assumir uma gestão. Tinha 3 fatores aí que depunham contra mim quando eu administrava uma grande rede de franquias. Eu precisei mostrar a minha liderança, eu precisei mostrar os meus resultados sem que eu precisasse falar sobre isso. E é isso que um homem faz. Ele não precisa ficar falando, ele demonstra por meio dos resultados dele, porque você não é o que você diz que você não é o que as pessoas dizem que você é os seus resultados, os seus frutos. Eu posso dizer que eu sou honesta, mas se eu roubo, eu posso dizer o quanto for que eu sou honesta. Meus frutos são roubo, eu sou desonesta. Um homem é a mesma coisa, eu posso dizer que eu sou cabeça o tempo todo, mas se você só fica fazendo coisas como se fosse submisso, não assume a sua posição de autoridade, não se morre todos os dias pela sua mulher, tu não é um cabeça. Tu é, sei lá, um suporte, um acessório. E qual o problema da submissão feminina? Porque é muito difícil. Não sei se você já trabalhou para um péssimo chefe. É muito difícil se submeter a uma má liderança. É muito difícil. Muito difícil se submeter a alguém que tem um pensamento pequeno, não tem maturidade, não possui sabedoria, não possui conhecimento da palavra, não procura ser igual a Cristo, não procura servir. É muito difícil para uma mulher isso. Ah, mas ela então, a responsabilidade, então ela não é submissa por causa dele? Ele torna muito mais difícil o processo dela de submissão, sem dúvida. Mas aqui a gente vai falar da nossa responsabilidade enquanto mulher de fazer o que precisa ser feito independente do outro. A gente é responsável pelas nossas decisões e pelas nossas ações, tá? E aí o que eu quero trazer para você? O que você pode fazer se esse for o seu caso? Primeira coisa, invista tremendamente no seu marido. Invista nele. Por quê? Porque ele precisa crescer. Ele vai precisar crescer, ele vai precisar se tornar esse líder, né? E existem algumas formas de você fazer isso. Primeira coisa, a perspectiva espiritual. Gente, eu vou falar pra vocês o que eu faço. Eu oro, eu falo muito com Deus. E eu tenho certeza absoluta, primeiro porque eu ouço a Deus, segundo porque eu vejo o que eu peço, Deus indo lá e fazer, às vezes na mesma hora, assim. Então, mulheres, orem pelos seus maridos. Camila, eu tô com raiva dele. Agora você vai orar mais, porque aí Deus vai mudar mais ainda o seu coração, porque precisa mudar o seu coração. Ora por ele. Ora, 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 sem cessar. Ora, chora, conversa com Deus, joga pra fora mesmo, rasga o seu coração, fala com Deus tudo que você tiver a dizer pra ele. Tudo, tudo, tudo. Teve uma moça da igreja que um dia virou pra mim, começou a falar o marido dela, no homem difícil.
E ela virou e falou assim, Camila, sabe o que eu faço? É porque tem horas que eu chego e falo pra ele, e sabe, eu não dou conta e depois eu me arrependo. Eu falo, amiga, eu sei exatamente porque eu fazia a mesma coisa. Até o dia que Deus precisou falar com todas as letras, Camila, cala a boca. Cala a boca. Você está desonrando seu marido, você está desobedecendo, e você está desobedecendo a mim. Porque eu mandei você ficar calada. Qual é o problema quando a gente faz isso? Isso é o problema da mulher de complexo de Deus. Mulher, você não transforma ninguém. Não é mulher, só a mulher não, mulher e homem. Ninguém muda ninguém. Essa é uma verdade. Ninguém muda ninguém. Nem Deus obriga as pessoas a serem aquilo que elas não são. Então você não vai conseguir. Não vai. As pessoas mudam por decisão própria. Por decisão própria, é quando elas querem. Tá? Então, se tem uma pessoa fazendo algo errado pra você, já vai a minha dica. Não é você que vai mudar. E Deus, se Ele te deu sabedoria, porque a esposa prudente, ela vem do Senhor. Se Ele te deu sabedoria e entendimento, que a mulher tem visão. A mulher tem uma visão tremenda. E você consegue discernir o que está errado, com sabedoria, lança a palavra de sabedoria para ele. Fala, olha, eu vejo que isso aqui está errado e talvez o certo seja assim. E se você quiser ainda convencer ele mais, faça perguntas. O que você acha que vai acontecer se você continuar fazendo desse jeito? É isso que você quer? Não? O que você acha então que é o certo para ser feito? Porque vai partindo de dentro dele as próprias respostas. Meu marido faz isso muito comigo, me pergunta pra caramba. E aí, vai vindo. Mas se ele não está disposto, se o orgulho dele é deste tamanho, você nem tá vendo aqui, ó. Deste tamanho, né? A soberba, ela precede a ruína. A pessoa que acha que sabe demais, que é altiva demais, que é grande demais, a ruína tá logo em seguida. Porque ela permanece no erro, ela fica na obstinação do erro dela e ela vai cair, porque ela precisa aprender algo novo para não cair. Mas ela não tá querendo ouvir a principal amiga e conselheira dele, que é a esposa. Então a mulher que tá ligada em Deus, tá? A mulher que tá ligada em Deus, que a mulher que não tá ligada em Deus é uma tragédia num casamento, numa família. A mulher que tá ligada em Deus, ela aconselha o marido e lança as palavras de sabedoria. Lança as palavras de sabedoria. Cabe a Deus preparar o coração dele para receber aquela semente. E aí ela frutificar. Se o homem não recebe, você se cala. Se cala. E aí você vai lá em Deus e fala, você tá vendo, pai? Você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, tá no erro. Eu fiz a minha parte, porque eu não posso me omitir, né? Deus já me cobrou isso também. Quando eu falava pro meu marido, eu era muito brigona, eu era muito nojenta, eu era muito chata, eu era insubmissa, insubordinada. E eu ia lá e queria que ele fizesse do meu jeito, porque eu tava certa, e de fato eu tava certa, mas eu era nojenta. Eu parecia, quando Provérbios fala que a mulher briguenta parece uma goteira. Coitado desse homem, sabe? Aí eu era nojenta, e eu ficava, tava destruindo tudo, ele de lá e eu de cá, a gente era um fight o tempo todo, era um inferno essa vida. E aí quando Deus me ensinou a calar, ele falou assim, filha, Deus falou pra mim, filha, usa da sabedoria que eu te dei. Aí eu comecei a lançar e me calar. O próprio Deus se encarregou de quebrar o coraçãozinho duro que não recebia aquelas palavras. E eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito, toda aquela energia que eu tinha desgastado, todas as minhas emoções que estavam indo pro buraco, estava tudo uma droga, eu poderia ter evitado simplesmente seguindo o conselho de Deus de lance a palavra de sabedoria, se cale e honre o cara. Só. Então não passe pelo mesmo erro que eu passei, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Mulher, lança a palavra de sabedoria e se cala. E vai lá e fala com Deus. Deus, agora é o Senhor, o coração dele te pertence, manda ver. E ele vai lá e faz isso. Tá bom? Isso é uma das coisas. Segunda coisa é emocionalmente. Parabenizar ele pelos ganhos. Ainda mais o cara quando ele tá se esforçando. Cada ganhos. Palavras de afirmação é uma linguagem de amor. Inclusive é a minha linguagem principal. Então elogiar a pessoa nos acertos. Sabe? A pessoa ela caiu. Poxa, mas a próxima vai dar certo. Você vai conseguir. Incentivar a pessoa. Né? E materialmente também. Poxa, meu esposo ele queria fazer um curso de investimentos, eu estava querendo crescer financeiramente, a gente está querendo crescer financeiramente cada vez mais. Falei, poxa, tá aqui, recebeu uma grana, vamos investir nisso aí, né? Investir nele. Eu podia estar investindo em mim, podia estar fazendo meus cabelos, sei lá o que mais que eu podia estar fazendo. Eu falei, não, a gente vai investir na família. E para investir na família, a gente vai investir em você.
Então eu faço a minha parte, né? Você fazendo a sua parte, acabou. Não tem problema nenhum. Agora, fica muito mais fácil quando o cara é o cara. Esse super-herói, né? O herói da família, o herói que, poxa, que é falho, beleza. Mas é o cara que você ama e que ele dá a vida dele por você. Agora, quando você faz isso, eu quero trazer aqui pra vocês 1 Pedro 3, tá, meninas? A partir do verso 1 que fala assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Ó, Deus mandando a gente calar a boca. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Era o costume da época, né? O enfeite de cabelos trançados. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada, olha só, num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Essa feminilidade, né? Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Gente, que casamento perfeito, hein? Que casamento perfeito. Um homem top, uma mulher que se sujeita a ele, dedicando o amor e ele fazendo tudo para proteger ela. Teve uma pesquisa que indicava que os maiores anseios dos homens eram ser admirados, respeitados e amados. E das mulheres serem amadas, amparadas, cuidadas. O maior anseio da mulher, você pensa assim, nós somos interiormente, eternamente crianças, né? Anseios infantis mesmo, que vão sendo aprimorados, vão amadurecendo ao longo do caminho, mas são anseios primitivos. A menina, ela quer se sentir segura, né? Segura, aquela coisa do pai segurar. E o menino, ele quer ter aquela honra, né? O respeito, do mesmo jeito que o pai dele tem. Ele quer ser admirado e respeitado pela sua mulher. Então, meninas, o que eu quero trazer para vocês é que a submissão, ela vale a pena. Ela vale a pena. É um investimento que você faz na sua família, especialmente quando você investe no crescimento da pessoa que está do seu lado. Porque eu não consigo entender, sinceramente, a gente que se diz cristã, sermos tão diligentes na submissão dentro de uma empresa, a chefes, uma pessoa que pode te dispensar a qualquer momento, que você está lá numa relação puramente econômica e você não pode se submeter ao homem que você escolheu para ser o pai dos seus filhos, para liderar a sua família, para fazer que está disposto a morrer por você. Não faz sentido. Não faz sentido a gente tolerar algumas coisas, às vezes, no universo empresarial e profissional e não ter a mesma diligência, o mesmo amor para fazer isso dentro de casa, sabe? E eu falo muito com Deus sobre isso. Eu falo, Senhor, eu preciso muito da sua ajuda para desenvolver cada vez mais isso, porque eu tenho essa questão da liderança muito forte, aprendi a ser uma mulher viril e precisei aprender a ser cada vez mais feminina, a desenvolver docilidade. E Deus tem me ajudado muito nisso. Ele tem transformado o meu caráter e o meu temperamento. E se é possível para mim, se alguém... Quem me conhecia há 4 anos atrás não me reconhece hoje. Graças a Deus, que transforma vidas. Então, se ele fez isso comigo, ele pode fazer com qualquer pessoa. Você pode ter certeza que ele pode fazer com qualquer pessoa. E quando o homem, para finalizar, se você, mulher, está assumindo o seu papel de submissão e de obediência, você não sai da palavra de Deus. Não sai da palavra de Deus. A submissão tem a ver com temor ao Senhor. Perfeito, tá? Em primeiro lugar, você teme a Deus. Não significa que se o homem te pede para fazer alguma coisa que fere princípios, valores de Deus, você tenha que obedecer. A submissão dele é relativa, porque você sempre está submissa em primeiro lugar a Deus. A palavra, os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Acabou. Não é amar ao seu marido mais do que a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E se o seu marido, ele te pede alguma coisa que inflige isso, qualquer coisa relacionada a Deus, pode colocar Deus na frente que Deus bota a mão dele na hora. Bota a mão dele na hora. E eu sei porque nós já passamos por isso. Já passamos mesmo.
Quando Deus fala assim, quem vai tratar, quem vai conversar agora sou eu. Tanto é que eu falo pro Rafa, falo, Rafa, ó, se alguma coisa estiver errada, eu vou falar com Deus. Porque é igual hierarquia, você vai lá, ou ele não tá fazendo a parte dele, você vai lá então na instância superior, você fala, Deus, você tá vendo o que tá acontecendo? Quando ele não cumpre a função de líder dele, você pode ir direitinho no pai. Falar, pai, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu tô fazendo a minha parte, mas ele não tá fazendo a dele. Você pode resolver isso pra mim? E Deus resolve. Deus resolve às vezes só numa conversa, numa chamada de atenção, até porque você também não é perfeita, gata. Você também erra. E se todas as vezes que você errar, que o seu marido errar, você desejar que ele tome uma paulada, cuidado, que com a mesma medida que você julga, você vai ser julgada. Então, se ele merece uma paulada quando você errar, qual é o castigo, a punição pra você? É paulada. Toma cuidado com o que você pede. Conversa com Deus e fala, Senhor, faz o que o Senhor acha certo, mas conserta isso, porque não tá legal isso. Isso me machuca, isso dói. E eu não quero mais passar por isso. E às vezes Deus vai conversar com você, Ele vai querer te fortalecer nesse relacionamento. Não tem nada a ver com seu marido. Às vezes o problema tá em você, que tá muito frágil. Tá muito frágil, precisa ser fortalecida em algumas coisas. Às vezes é manhosa, às vezes precisa crescer. Só isso. Então eu quero trazer isso para vocês, uma nova perspectiva de que ser submissão tem nada a ver com ser capacho. Muito pelo contrário, um marido sábio, ele honra a esposa. Se ele é um servo de Deus, ele honra a esposa. E se ele não faz isso, gatinha, conversa com Deus. Que Deus é o líder dos líderes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, tá bom? Inclusive da sua família. E convida Deus e vai ser feliz. Vocês dois crescendo juntos, até caminhar juntos em acordo, até aquele grande dia. Tá joia? Pessoal, de segunda a quinta, às 18h05, tô aqui para falar com vocês sobre a palavra de Deus. Tá bom? Beijo grande, até amanhã e fiquem com Deus.